Flamengo escalado com novidades contra o Cruzeiro. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Nesta quinta tem Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Vindo de jogos muito intensos, Felipe Luiz deve promover algumas mudanças na equipe titular. Arrascaeta, um dos jogadores mais desgastados, pode iniciar no banco de reservas e, se precisar, entrar no segundo tempo. Carrascal em alta tem tudo para comandar o meio-campo do time carioca. Vamos acompanhar as últimas do Flamengo agora. Quinta-feira, hein? Tem Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo no Maracanã, líder contra vice-líder. Flamengo pode abrir 7 pontos de vantagem na liderança se ganhar. Vai ser um jogão. Deixa eu falar com o Fábio Jupa. Ô, Jupa, rolou parabéns hoje aí no Flamengo, cara? Parabéns, um ano de Felipe Luiz no comando. Boa tarde para você, Escobar, boa tarde para todo mundo. Flamengo se representou hoje um pouquinho mais cedo aqui no Ninho do Urubu, né? Depois da folga, após a vitória sobre o Corinthians. Hoje foi um dia de reavaliações físicas e início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. Com exceção do volante Pulgar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, está todo mundo à disposição para o jogo de quinta. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, ele volta à lista de relacionados. Agora há pouco, Escobar, Felipe Luiz foi homenageado pelo clube e recebeu uma plaquinha por ter completado um ano no comando do Flamengo, né? Depois do Jorge Jesus, que passou por aqui entre 2019 e 2020, ele foi o primeiro treinador a passar esse período no comando. E depois um pouco antes do Felipe Luiz, teve entrevista do meia Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians e se colocou aí na briga por uma vaga no lado direito do ataque com o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. O Carrascal, ele disse que está muito feliz com o momento que ele está vivendo no Flamengo, está bem adaptado. Disse também que ele pode jogar em qualquer posição que o Felipe Luiz quiser e fez um afago ao Arrascaeta. Disse que foi muito bom jogar com o Arrascaeta, que ele tem muita qualidade. Ele que chegou, né, para ser o substituto do Arrascaeta. Volto com você, Escobar. Você de casa e você, Vene Casagrande, fala comigo em relação a Felipe Luiz. Cadê as canjicas dele? Bota na tela aí, por favor, Cris. Ele tá sorrindo de orelha a orelha. Veio falar com a gente no grupo como se estivesse comemorando o mêsversário do neném. Mas é um ano do Felipe Luiz. Qual foi o tema? Sabe aquele pai e mãe bobo que comemora Flamengo, 1 mês, 2 meses Flamengo, do neném? Então, era ele no grupo ontem, todo feliz que o Felipe Luiz, um ano à frente como treinador do Flamengo. Vene Casagrande, e a renovação dele? Relembra como está hoje o contrato dele e se tem alguma conversa avançada? Vamos lá, conversa avançada não tem, Fernandinha, há conversas em andamento. E para contextualizar toda a situação, hoje o Felipe Luiz, ele tem um empresário que, se ele não for o melhor empresário do futebol mundial, está no top 3, que é o Jorge Mendes, que, querendo ou não, já foi empresário, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. E por que eu estou falando isso? Porque o Felipe Luiz certa vez disse que ele gostaria de trabalhar com os melhores. E quando o empresário Jorge Mendes aceita trabalhar com o Felipe Luiz, não é simplesmente o Felipe Luiz que quer trabalhar com ele. O Jorge Mendes aceitou ele tem trabalhar. Que querer, Óbvio, não é o cara da esquina que ele vai pegar e vai trabalhar com ele. Por que eu estou mencionando isso? Porque é o Jorge Mendes que está conversando com a diretoria do Flamengo. E na última conversa ficou combinado o seguinte, que a próxima reunião iria acontecer na próxima data FIFA, que é agora, em outubro. E existe a chance desse empresário, que é português, vir ao Brasil, conversar pessoalmente com o Flamengo, com o José Boto, quem está à frente nessas negociações. Também existe a chance de ele sentar com o BAP, presidente do Flamengo. Eu acho isso maravilhoso, você estreitar laços com pessoas que têm uma ótima entrada no futebol mundial. E aí essa renovação vai voltar a avançar, digamos assim. Mas ainda não tem nada... Hoje em dia é até... Até dezembro desse ano. Até dezembro desse ano. Né? Exatamente, está acabando. O lado Ele bom... não vai no podcast? Quem? O Felipe Luiz, o empresário dele? Não acho que não. Não vai, não. Acho pra que falar que tem que renovar? Não vai. Não vai fazer isso. Muito pelo contrário. Ah, tá. Você vê o Jorge Mendes falar, dando entrevista, é uma postura totalmente diferente. Certo ou errado, é uma postura diferente. Então, assim, ele vai se reunir agora na próxima data FIFA para debater essa renovação de contrato. Não existe nada certo, por exemplo, com o tempo de contrato. O Flamengo apresentou uma proposta com validade até dezembro de 2026 e aí o Felipe Luiz não deu sim e nem não, ainda não tem um acordo na base salarial. O que tem de positivo nessa conversa é, Felipe Luiz ele quer ficar ano que vem
Isso já é bom. E o Flamengo quer ficar com ele. Então, assim, é uma questão de conversa para chegar a um denominador comum. Eu vejo muitos torcedores questionando, mas por que quer renovar agora sem saber se vai ser campeão ou não? Gente, independentemente se o Felipe Luiz conquistar os títulos nessa temporada, pelo menos na minha visão, ele tem que continuar para 2026. Ele já mostrou que ele tem potencial e que conquistar título é questão de tempo. Ainda mais com o elenco que o Flamengo está deixando à disposição para esse treinador. Então, assim, é uma conversa que vai acontecer ainda na próxima data FIFA. Existe otimismo, mas nada garantindo ainda. Seria leviano da minha parte eu chegar aqui e garantir que o Felipe Luiz vai renovar o contrato dele, porque eu não sei, pode chegar um clube da Europa, que a gente sabe que ele tem esse projeto de carreira dele, de trabalhar na Europa um dia, pode chegar um clube da Europa, fazer uma proposta para ele e seduzi-lo. Nada impede isso acontecer, mas pelo menos ele quer continuar no Flamengo em 2026. Ô, Lucas Pedrosa, se a gente olhar a história aí do futebol brasileiro, o nosso futebol aqui, a gente não teve um momento da história em que foi um boom, treinadores estrangeiros performando e vencendo muito aqui. Historicamente, se a gente olhar aí, Sim. 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90... a gente não tinha essa coisa, né? Eu já falei várias vezes, o futebol muda a cada década e tem sido muito rápido até ultimamente, o tipo de jogo, a forma... Eu, por exemplo, em 2013, eu era comentarista de jogo. Hoje, para comentar um jogo mesmo, taticamente um jogo, eu já ia ter que, por exemplo, me aperfeiçoar. Porque o futebol em 12 anos mudou muita coisa. A leitura que você faz, os elementos do jogo, os elementos são os mesmos, obviamente, mas os tipos de escolhas dos treinadores são diferentes. E aí a gente olha, desde o Jorge Jesus para cá, a gente começou a ter treinadores estrangeiros que começaram a ganhar. E aí o Abel Ferreira é o grande nome aí, se a gente for pensar em hegemonia, número de títulos, regularidade, tempo à frente de um clube e o tipo de mudança no nosso formato, no nosso jeito de pensar em tática. Tanto que o que respinga isso é a seleção brasileira. A gente tem hoje o Ancelotti, um treinador estrangeiro, treinando a nossa seleção brasileira. Então, a gente tem aí na última década esse momento dos estrangeiros dominando o nosso território aqui brasileiro, e os brasileiros acabando ficando para trás. Perfeito, concorda comigo? Concordo. E aí, a gente tem um cara brasileiro que chega nessa nova geração, que talvez é uma nova geração para abrir portas para outras, e uma nova, vamos dizer assim, a grande joia, vamos dizer aí, dos treinadores brasileiros aparecendo nos últimos anos, ô Pedrosa? Imagino que sim. Lógico que teve muito estrangeiro que passou por aqui também que não ganhou nada. Muito mesmo. É porque tem também uma máxima, né? Eu tô falando da boa fase, Ninguém tá? vai repetir o que o Jorge Jesus fez, ninguém vai repetir o que o Abel Ferreira tem feito. Acho muito difícil isso acontecer. Agora, olhando para a escola de treinadores brasileiros e a gente fazendo uma reflexão, olhando para o futuro, o Felipe Luiz é o que mais tem potencial. Eu acho que o Flamengo e o clube de regatas do Flamengo tem que fazer de tudo, absolutamente tudo, para esse cara ficar aqui por muito tempo. E é uma coisa que eu falo desde o início do ano. Pelo potencial de crescimento que ele tem, pelo entendimento de futebol que ele tem, a bagagem que ele vem acumulando ao longo desses anos pelo estudo, não só pela experiência dentro de campo, mas também com tudo que ele viveu no próprio Flamengo. Então, a pergunta da nossa enquete é até engraçada, né? Porque é difícil você separar a idolatria. Felipe Luiz tem potencial para superar a idolatria de Jorge Jesus? Eu Essa acho é a que pergunta. ele já é um ídolo. Então você já parte de um princípio que ele tem um carinho enorme da torcida do Flamengo. Identificação, né? E esse carinho, essa identificação fazem com que, inclusive, ele tenha suporte para trabalhar como técnico profissional. Tanto no trato com os atletas, quanto na paciência do torcedor. Porque a gente sabe, o torcedor do Flamengo cobra demais e tem que cobrar mesmo, porque é um grande clube, tem um grande investimento. Mas o Felipe Luiz, cara, ele é tão sereno, ele é tão consciente. E o que me parece é que cada vez mais ele está se tornando um camaleão. De poder olhar um jogo e falar assim, eu vou jogar dessa forma hoje. Pode dar certo, pode não dar certo, mas ele consegue, inclusive, ter a leitura de jogo dentro da partida. É claro, mais uma vez, que a gente tem que lembrar sempre que ele tem uma máquina nas mãos, que ele tem o melhor elenco do Flamengo dos últimos 5 anos. Então, o Felipe Luiz não foi testado a outros níveis, no ponto de dificuldade, como outros treinadores já tiveram. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, já de uma outra geração, mas o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já treinou tudo quanto é clube, de tudo quanto é jeito. O Felipe Luiz, como ele está começando a carreira dele ainda, ele ainda vai ter que se provar em outros contextos. Mas no Flamengo,
O trabalho dele é sensacional. Para mim, essa é a palavra. E ele tem potencial para criar uma dinastia como o Abel Ferreira criou no Palmeiras, como a gente pode pensar no próprio Alex Ferguson lá no Manchester United, no próprio Simeone que está há muito tempo. E dinastia, quando eu digo, não quer dizer que vai ganhar sempre. Quer dizer que você vai ter uma coerência de trabalho e que ele vai conseguir implantar o seu estilo de jogo na categoria de base, que ele tem um excelente acesso, no próprio profissional, fazer uma transição decente, valorizar esses garotos e melhorar cada vez mais essa estrutura do Flamengo. Eu acho que se a gente for falar assim, quem é o cara certo para fazer isso? É o Felipe Luiz. Ainda mais com o Flamengo, que trocou de técnico tantas vezes nos últimos anos e que colecionou fracassos dentro dessa troca de técnicos, porque isso é muito nocivo para o clube. É ótimo você ganhar? Ótimo. O Flamengo é tão bom que ele ganha mesmo com essa loucura. Mas agora, com o Felipe Luiz e com essa máquina nas mãos, a gente está vendo o que está acontecendo. Campeão da Copa do Brasil, está na semifinal da Libertadores, está na liderança do Campeonato Brasileiro e tem tudo para conquistar um grande título esse ano. E essa paciência do torcedor, ela tem uma dose, né? Infelizmente. Mas talvez, por essa identificação que o Felipe Luiz tenha, ela vai ser um pouquinho maior e melhor, porque ele vai precisar de tempo para fazer isso, para construir uma história como o Abel construiu. Quantas vezes, eu acho até engraçado toda vez que eu vejo que a gente olhando de fora do passional do palmeirense, né? Quantas vezes vocês já viram um palmeirense falar, esse cara, esse Abel Ferreira, precisa sair. Gente, me dá. Não quer me dar. Tanto é que na última coletiva ele mencionou isso. Mas vai ele falou que não esquece isso. Quem segurou? Mas então, é isso. Mas tem que dar tempo ao cara, mesmo quando a paciência do torcedor estiver no limite, né? A gente nem precisa citar o Abel, que ganhou muitos títulos com o Palmeiras. Vamos pegar o exemplo do Vojvoda no Fortaleza. Quantas e quantas vezes a torcida do Fortaleza, e olha como na ocasião, tá o Fortaleza, gente, pediu a saída dele. E ele nem ganhou tantos títulos assim. Desmoronou. Então, assim, o Vojvoda é um bom exemplo também quando tem uma gestão. No caso do Felipe Luiz, a gente precisa mencionar que ele também, como início de carreira, ele teve, entre aspas, a sorte de pegar um elenco que ele já conhecia muito bem. Quando eu falo conhecia muito bem, ele já tinha jogado com esses atletas. Tanto é que na ocasião, 30 de setembro do ano passado, eu falei, olha só, é um movimento muito arriscado, tanto do Flamengo quanto do Felipe Luiz. Porque se não der certo, acaba. Assim, acaba, digamos... Começa mal, né? Exatamente. A primeira impressão é a que fica. Exatamente. Por exemplo, tem um outro treinador extremamente jovem, que eu particularmente gosto muito, que é o Alex. Lembra do Alex? Que foi um cracaço da bola. Irmão de careca, né, do Lucas Pedrosa. Hoje ele está no Operário. Mas assim, a forma gosto. como ele começou talvez não tenha sido a ideal. Não deu certo. E muita gente acha que ele nunca vai dar certo. Pelo contrário. A gente vê vários profissionais elogiando o trabalho do Alex, que é um bom treinador também para o futuro. Mas assim, o Felipe Luiz, ele consegue fazer algo ali realmente muito surpreendente na minha concepção. Em 70 jogos, você perder apenas 7 vezes, e Felipe Luiz é um dos motivos de eu ter falado aqui no começo do ano. É muito difícil ganhar no Flamengo. Essas 7 derrotas, vamos lá. Uma foi para o Bayern de Munique, uma foi a classificação para o Estudiantes. Então assim, se a gente pegar as derrotas, é algo incrível, gente. Em 70 jogos, você perder 7 vezes apenas, é assim, é assustador, positivamente falando. E é legal a gente olhar esses elementos mesmo, que a gente fala tanto de inexperiência por aqui, e aí a gente às vezes até traz o nome do Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti, o David, que é o treinador do Botafogo, que também é um garoto que está começando, inexperiente, não só pouca idade, porque o Felipe Luiz, o Ancelotinho, né, eles têm pouca idade. Às vezes tem jogadores que são mais velhos do que eles. Então, essa pouca idade também, a inexperiência na função de treinador, porque você ser experiente, ter jogado, ter sido auxiliar, ter jogado na base, os elementos que você tem como treinador profissional são completamente diferentes. Gestão de grupo, gestão de pessoas, gestão de problema, olhar a questão do calendário, você ter a multidisciplinaridade de você conseguir conversar com todo mundo, com o médico, com o preparador físico, com o fisioterapeuta, entender a individualidade biológica de cada atleta, não só físico, como mental também. E a gente viu o Felipe Luiz saindo por cima de todos os problemas de forma muito bacana. Sim. O Pedro, para mim, o problema com o Pedro foi um problema... Gente, é muito difícil de gerir esse problema. Sim. E ele fez de uma forma surpreendente e avassaladora. Ele foi preciso na escolha da postura dele, Pedrosa. Eu vejo o Felipe muito humilde, assim. Eu vejo ele muito humilde e muito sereno com as decisões que ele tem que tomar. No futebol, a convicção é tudo. E eu vejo ele também convicto das decisões que ele tem que tomar.
Provavelmente ele tem um staff que é muito bem estruturado também para ele poder conversar e tomar essas decisões. Mas quando ele entende que o atleta, por exemplo, como o Pedro, não estava sendo um profissional e ele tem que tirar aquilo para não contaminar o grupo, ele toma a decisão e faz com convicção, mesmo sendo o ídolo do Flamengo. Isso para mim é uma postura de um treinador grande. Quando ele tem outras decisões, por exemplo, o próprio Alacian, que muitas vezes ele protegeu por conta de todos os ataques e tudo mais, agora o Alacian está descansando um pouco mais. Aí eu vejo às vezes a torcida do Flamengo reclamando disso, que ele não tem tantas oportunidades. Cara, tem alguma coisa aí. Tem. Entendeu? Tem alguma coisa aí. Com Já certeza teve tem. com o Alacian. Não é uma loucura. Já teve com Não é ele, uma né? coisa que, meu Deus, o Felipe Luiz está tirando isso, ele está deixando o garoto... Tu acha que ele quer tirar um garoto de qualidade para ajudar o time dele? Não. É claro que não. Mas provavelmente alguma coisa está acontecendo. Pedrosa, ele tirou o Pedro. É. Que a gente considera o melhor centroavante do futebol Entendeu? brasileiro. Ele não vai tirar, com todo respeito ao Wallace, que está começando Claro. agora no futebol. Então, assim, eu acho que, inclusive, eu acho que o Felipe Luiz, ele agrega não só no Flamengo, ao futebol brasileiro, quando ele dá uma entrevista, como ele deu após o jogo contra o Corinthians. Repara só na entrevista, ele fala de futebol, ele fala de tática. Em nenhum momento ele botou a culpa em gramado, eu não estou dizendo aqui, não estou criticando outros treinadores. Ele fala, realmente a minha tática não deu certo. Ele abre o jogo, ele fala, ele conversa sobre futebol. Isso agrega demais para nós também. E quando eu falo nós, não apenas jornalistas, mas para nós torcedores, para a gente entender as decisões dele. Eu espero que ele continue assim, porque a gente vê com o passar do tempo muitos treinadores mudando na entrevista coletiva e tá tudo bem. Mas O o Felipe... cansaço às vezes muda. Pois né? é porque ele está começando agora, ele está completando Normal. um ano como treinador. Então, assim, eu espero que ele continue, mas eu acho que ele vai continuar, porque ele é assim, ele gosta de falar sobre futebol. Eu gosto que ele também é muito respeitoso com os adversários. Assim, eu acho que ele dá uma aspa nessa coletiva, inclusive, que falam, porque o pessoal falou que o Flamengo era ruim porque tropeçou contra o Vasco, sendo que o Vasco é um time que está em ascensão e também tem um grande treinador. Quando ele se refere aos outros times, é sempre com muito respeito. Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Abel Ferreira e o Rogério Ceni trocaram farpas, né? Sim. Recentemente. Pra mim, Sobre o gramado, né? Não sobre o gramado. É. Pra mim é uma sobre farpa futebol. pessoal. É uma farpa pessoal. Farpa pessoal. A partir do momento que o Abel Ferreira fala que não ganhou o jogo por causa do gramado, ele está desqualificando o trabalho do Rogério Ceni. Perfeito. A partir do momento que o Rogério Ceni fala que o Palmeiras só joga em bola longa, ele está desqualificando o trabalho do Abel Ferreira. E isso é muito ruim para tudo. Quando o debate deveria ser, por que a grama da Arena Fonte Nova é ruim? Eles deveriam se unir. A pergunta é essa. Eles deveriam se unir. Gramado sintético? Pô, cara. É porque o Abel Ferreira disse assim, não tem uma aspa aqui que eu lembro, tá? Ele falou, o gramado da Arena Fonte Nova é muito ruim. E botou a culpa das lesões no gramado. Isso. Aí o Rogério Ceni respondeu, é ele que tem um sintético reclamando e ele deveria gostar, porque ele só joga fazendo ligação direta, tipo assim, aquela bola longa que não fica rolando muito no chão. Assim, Farpa, trocou farpa. Foi isso. Entendeu? Faz parte do futebol. Faz parte. Mas eu acho que o ideal seria isso que o Vene falou. Se une para melhorar o gramado, se une para brigar por isso, se une em prol do futebol brasileiro. Porque não é só a Arena Fonte Nova que tem gramado ruim. Sim. É o futebol brasileiro E inteiro. o próprio Rogério já reclamou do gramado da Arena Fonte Nova. Porque é Tem ruim uma mesmo. declaração de 5 meses atrás. E aí eu acho que falta união, falta união em tudo, né? Falta união Na nos clubes. arbitragem, quando erra pra um, fica calado. Exato. Aí quando erra pra ele, Exato. faz um show. Isso em vários, não é só... É uma pena, assim, a gente tem muita força aqui e talvez os grandes protagonistas do espetáculo, que são os técnicos, que são os jogadores, eles mesmos não são tão unidos. E O olha- próprio Felipe Luiz, desculpa, Nada, eu te nada. cortei. O próprio Felipe Luiz, por exemplo, nos tempos de jogador do Flamengo e como treinador já, o que ele reclamou do gramado do Maracanã, por exemplo, isso é informação, os jogadores do Flamengo eles tinham que responder questionários falando sobre o gramado, né, na ocasião. O Felipe Luiz era o cara que mais reclamava. E quando eu falo assim, o que mais reclamava é pensando na melhoria do futebol. Não é porque ele é chato, porque ele é E metódico, porque não. ele viveu a excelência. Exatamente, exatamente. E agora, como treinador, ele também exigiu melhores. E aí, passou o tempo, alguém aqui está reclamando do gramado do Maracanã? Não, porque o Felipe Luiz era um cara Melhorou que... o gramado, inclusive. Melhorou. E fez agora uma intervenção ali. O que eles fizeram, Vitor? Eles mudaram a grama, enfim, não lembro, Fez não lembro uma o coisa nome da ali agora? palavra, a nomenclatura exata, mas teve uma melhoria muito por conta do Felipe Luiz, que ele é um cara que exige não só por causa do Flamengo, ele sempre menciona a qualidade do produto do futebol brasileiro. E olha só, bota pra mim a Minha Família Rede Economia. Hoje tem. Emerson Royal concede entrevista coletiva após treino do Flamengo. Preparação para o jogo contra o Cruzeiro.
Na tarde desta terça-feira, 30 de setembro de 2025, o Flamengo deu início à sua preparação para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro. O time, que segue firme na liderança da competição, se prepara para enfrentar o Cruzeiro, um adversário direto na luta pelo título. O treino realizado no CT Ninho do Urubu foi acompanhado por jornalistas e teve uma grande expectativa, principalmente pela entrevista coletiva que o lateral direito Emerson Royal concederia logo após a atividade. O contexto da entrevista e do treino Emerson Royal, que chegou ao Flamengo como reforço para a temporada 2025, esteve disponível para a coletiva de imprensa por volta das 12 horas, horário de Brasília. Antes disso, o técnico Filipe Luís comandou a atividade do time, que começou às 9h30. A presença de Emerson na coletiva foi aguardada com grande interesse, especialmente pelos fãs do Flamengo e da imprensa esportiva, que acompanhavam de perto sua adaptação ao clube e suas perspectivas para os próximos jogos. O lateral direito, que já vem demonstrando bons sinais de adaptação desde sua chegada, teve seu nome muito mencionado nas últimas semanas devido ao seu bom desempenho e contribuições ao time. Emerson é uma das apostas de Filipe Luís para manter a força defensiva e ofensiva do Flamengo, em um momento crucial da temporada, onde as vitórias no Campeonato Brasileiro podem fazer toda a diferença na busca pelo título. A preparação para o próximo desafio, Flamengo versus Cruzeiro. Próximo desafio do Flamengo será contra o Cruzeiro, na quinta-feira, 2 de outubro, às 20h30, no Maracanã. A partida é parte da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo se mantém firme na liderança da competição. Atualmente, o time rubro-negro possui 54 pontos, com uma vantagem de 4 pontos sobre o Cruzeiro, que ocupa a segunda colocação com 50 pontos. A expectativa para o jogo é alta, pois ambos os times estão na parte de cima da tabela e têm o mesmo objetivo: conquistar o título nacional. Com Emerson Royal à disposição, o Flamengo entra em campo com a confiança de que tem condições de manter a sua posição no topo da tabela. A equipe, que está em ótima fase, tem mostrado um equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente, algo que será fundamental para enfrentar o Cruzeiro, uma equipe que tem se destacado pela sua organização tática e força coletiva. O papel de Emerson Royal no Flamengo. Emerson Royal foi anunciado como novo reforço do Flamengo em julho de 2025 e sua chegada foi recebida com grande entusiasmo pela torcida. O lateral direito, que já demonstrou seu talento no futebol europeu, tem sido uma peça importante no elenco rubro-negro. Em sua curta trajetória até o momento, Emerson acumulou 8 jogos e marcou 1 gol, além de somar 502 minutos em campo. Sua presença em campo tem sido notada não apenas pela sua competência defensiva, mas também pela sua capacidade de apoiar o ataque e contribuir com assistências. O bom desempenho de Emerson Royal é um reflexo da boa fase do Flamengo desde a sua chegada. O lateral tem sido elogiado por sua consistência defensiva, sua velocidade nas transições e sua capacidade de ajudar no avanço do time pelo lado direito do campo. A sua adaptação ao estilo de jogo de Filipe Luís tem sido rápida, o que mostra a qualidade do jogador e a competência da comissão técnica rubro-negra. Filipe Luís completa 1 ano como técnico do Flamengo hoje, 30 de setembro, também marca o aniversário de 1 ano de Filipe Luís como técnico do Flamengo. Desde que assumiu o comando da equipe, o treinador conseguiu imprimir seu estilo de jogo, combinando a experiência com uma estratégia ofensiva e de posse de bola. Ao longo desse período, Filipe Luís conquistou 46 vitórias, 16 empates e apenas 7 derrotas, o que resulta em um impressionante aproveitamento de 74,4%.
No aspecto ofensivo, o grande destaque do Flamengo tem sido o uruguaio Georgian de Arrascaeta, que é o artilheiro da equipe sob o comando de Filipe Luís, com 21 gols marcados. Além disso, o meio-campista também lidera as assistências, com 13 passes para gol. No entanto, a defesa do Flamengo, que também tem sido muito sólida, tem mostrado bons números, com jogadores como Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira, que se destacam entre os atletas que mais atuaram com o técnico. Essa consistência no desempenho coletivo tem sido um fator-chave para o sucesso do Flamengo nas últimas temporadas. Com a chegada de Emerson Royal, a defesa rubro-negra ganhou ainda mais qualidade e a equipe agora tem um elenco mais equilibrado para disputar os títulos que estão em jogo na temporada. Ancelotti convoca jogadores do Flamengo para a pré-lista. Da seleção brasileira à seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, também tem chamado atenção nos últimos dias, especialmente após a divulgação da pré-lista de convocados para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, que ocorrerão em outubro. 3 jogadores do Flamengo foram incluídos na pré-lista: Léo Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino. A convocação oficial será divulgada no dia 1º de outubro e a expectativa é que esses jogadores integrem a seleção para os jogos da data FIFA, que ocorrerão entre os dias 6 e 14 de outubro. Vale destacar que, na última pré-lista de Ancelotti, Léo Pereira também estava presente, mas acabou sendo cortado devido a uma lesão muscular. Por outro lado, Samuel Lino recebeu sua primeira chance na seleção brasileira após a lesão de Matheus Cunha e foi titular no jogo contra a Bolívia, que terminou com vitória para o Brasil por 1-0. Com a seleção brasileira já classificada para a Copa do Mundo de 2026, os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão são vistos como preparativos para o grande torneio. As equipes se enfrentarão em 10 de outubro em Seul e 14 de outubro em Tóquio. A convocação de jogadores do Flamengo para a seleção reflete a qualidade do elenco rubro-negro, que tem sido um celeiro de talentos para a seleção nacional nos últimos anos. Expectativa para o jogo contra o Cruzeiro e o desempenho do Flamengo. No Brasileirão, com a liderança do Campeonato Brasileiro em jogo, o Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira com a confiança de quem sabe o que precisa fazer para se manter no topo. A equipe tem mostrado um futebol de alto nível, equilibrado tanto no ataque quanto na defesa. E a expectativa é que continue assim diante do Cruzeiro, um dos times mais difíceis de se enfrentar no torneio. Emerson Royal, com seu futebol consistente, será uma das peças-chave no esquema tático de Filipe Luís, oferecendo solidez defensiva e apoio ao ataque. Além disso, o bom momento de jogadores como Arrascaeta, Rossi e o próprio Samuel Lino, convocado para a seleção, trazem mais motivação ao grupo. O Flamengo tem todos os ingredientes necessários para conquistar mais 3 pontos e dar mais um passo rumo ao título brasileiro. A torcida está confiante e a preparação da equipe tem sido impecável até o momento. Com a liderança consolidada e a vantagem sobre seus concorrentes, o Flamengo segue sua jornada no Campeonato Brasileiro com a ambição de conquistar mais uma taça para sua rica história. O jogo contra o Cruzeiro, no Maracanã, será mais um teste importante na caminhada rumo ao topo da tabela e, possivelmente, ao título do campeonato.